Olá, queridos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Aula em Casa. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais de ciências, vamos dar uma olhada qual o nosso conteúdo de hoje. Olha aí, gente, vamos falar sobre poluição da água, um assunto extremamente pertinente, porque, enfim, né? Se você ainda não tomou banho hoje, daqui a pouco você toma depois da aula. Se não escovou o dente, não, gente, por favor, escove. A gente precisa da água o tempo todo. Fora que a gente é formado, né, por uma boa quantidade de água. Vamos lá, vamos falar de poluição da água. Vamos começar aí com a nossa primeira imagem. Olha aí, a água que pode ser consumida sem risco para a saúde está acabando. Gente, deixa eu trocar essa cor aqui. Deixa eu trocar essa cor para ficar uma cor mais visível. Vou colocar uma cor verde. Está acabando, gente. Isso não é novidade para ninguém. Desde quando a gente estava lá na primeira série, mês de abril, a professora já dizia: gente, tomem cuidado com a água porque ela está acabando, né? A água potável, a água que nós consumimos, né, que a gente serve para beber, para fazer a nossa higiene pessoal, ela está em risco de acabar. E, infelizmente, a gente vê isso na nossa cidade. Quantos igarapés aqui em Manaus a gente conhece? Vários igarapés. A gente passa nas principais avenidas, tem muitos igarapés. Mas quantos estão limpos? Pouquíssimos. Vamos lá, vamos continuar. Gente, e por que a água está acabando? Gente, porque a água está sendo ameaçada pela poluição. Ok? A poluição das suas mais diversas formas, está acabando com a água potável. Beleza? Professora, mas que tipo de poluição, não é? Que poluições são essas? Gente, principalmente as poluições causadas pelo ser humano. Infelizmente, onde o ser humano chega, a gente chega lá destruindo. Sério, professora? Sério. Pode observar. Difícil um local aí que o ser humano esteja, não é, e que o ambiente fique equilibrado. Vamos continuar na nossa próxima carta. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. Então, onde o homem chega, ele destrói. E quais são as principais fontes de poluição da água? Gente, as principais fontes são atividades agrícolas, atividades domésticas e industriais. Sinceramente, eu mudaria as industriais para cá e colocaria domésticas por último. Por quê, gente? O que são atividades agrícolas? São plantações, são grandes plantações. Aqui no nosso estado, no Amazonas, a nossa floresta não permite que a gente tenha grandes plantações. A gente, por exemplo, vai para o sudeste, aí a gente vê aqueles campos enormes, né, de soja. Vemos aqueles campos enormes de cana-de-açúcar. Aqui não, aqui a gente vai ver uma agricultura um pouco menor, algumas a gente acha até grande, mas não chega nem a muitas proporções. Por quê? Porque a nossa floresta ela não suporta grandes plantações, a gente não foi feito para isso, né? A nossa atividade vai ser outra. Então, as atividades agrícolas, elas são quilômetros, gente, quilômetros de plantações. E esses quilômetros de plantações, então vão receber também toneladas aí de agrotóxicos. Então, as atividades agrícolas, elas vão também ter muitos agrotóxicos. E esses agrotóxicos, quando chove, essa chuva vai para onde? Vai para os rios, vai para os lençóis freáticos. Então, aqui, ó, as atividades agrícolas são muitíssimo responsáveis. Eu não diria nem atividades agrícolas, mas também as atividades de pecuária, tá? Agropecuárias, plantação de boi, essa foi muito boa. Vamos plantar o boi bem aqui, pá. As plantações, a criação de bois, no geral são mais os bovinos, né? Mas a gente tem outros tipos de criação, por exemplo, de aves, né? De suínos. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a nossa produção de alimento, do jeito que ela é formada, de grandes plantações e de criação de muitos animais, ela demanda muita sujeira e também muitos produtos químicos. Esses produtos químicos, eles vão para os rios, vão para o lençol freático, vão para a nossa comida. Então, atividades agrícolas
polui muito. Muito, muito, muito. Nós temos as atividades industriais. Nas atividades industriais, nós também utilizamos muita água. E muitas vezes essa água é lançada e não é tratada. Ou então, utiliza-se muitas substâncias químicas e essas substâncias químicas também são liberadas. E nós temos as nossas atividades domésticas. Por exemplo, aqui na nossa cidade, muito dos nossos igarapés, eles recebem esgotos. Da onde? Das atividades domésticas. Então, tudo isso acaba gerando a poluição da água. Vamos lá, vamos ver cada um deles. Vamos ver as atividades industriais. O lançamento de efluentes provenientes de atividades industriais em rios e lagos provoca um sério desequilíbrio no ecossistema. Então, era aquilo que a gente estava dizendo. À medida que vai tendo as atividades, a água, os resíduos vão sendo jogados em rios, lagos, córregos e igarapés, não é, gente? Então, vamos lá. E aí, sobre o ponto de vista químico, alterações na potabilidade da água podem ocorrer devido à presença de tóxicos. Então, o que acontece? Na indústria se utiliza muito substâncias químicas. E essas substâncias químicas liberadas como efluentes, como restos, sejam resíduos líquidos ou resíduos sólidos, o que vai acontecer? Eles vão acabar se expandindo aí pelo ecossistema. E que tipo de substâncias são essas? Vamos dar uma olhada aqui. Chumbo, cádmio, arsênico e metais pesados como o mercúrio. O mercúrio, gente, quando eu era criança lá em Pato Branco, o mercúrio a gente utilizava muito quando era o termômetro, né? Mas hoje não é mais permitido. E o mercúrio, infelizmente, ele ainda é utilizado e muito utilizado em garimpos ilegais. Então aí a gente pensa, vai comer um peixe lá de alguns municípios, eu não vou dizer bem o nome pra gente, enfim, pra gente focar mais na questão da poluição. E aí tem o garimpo ilegal, por exemplo, sul do Amazonas, e aí a gente vai adquirir um peixe, por exemplo, de lá, e aí, ó, vem contaminado com mercúrio. Então, o que eu tô querendo que você observe é que a poluição, ela não está muito longe da gente. Ela nos atinge sempre. Vamos lá, gente. Agora a gente vai ver um exemplo. A gente vai ver um exemplo de como é que um outro exemplo de como é que pode acontecer com essas substâncias químicas, como é que elas podem nos atingir, como é que elas podem atingir a água. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? No Japão se construiu uma fábrica de produção de acetaldeído e cloreto de vinila no ano de 1908. Para fabricar esses produtos era usado o sulfato e o cloreto de mercúrio. A fábrica lançava o composto organometálico cloreto de etilmercúrio em um riacho que desaguava na baía. Com o tempo, os peixes e os moluscos, alimento dos pescadores dessa ilha e de suas famílias, foram contaminados. Os primeiros a morrer foram os peixes, seguido pelas aves e pelos gatos, que se alimentavam desses peixes e bebiam da água. Por fim, em 1950, uma menina foi levada ao hospital sem conseguir andar e com danos cerebrais, dizendo coisas sem sentido. Centenas de pessoas passaram a adoecer gravemente, principalmente com danos no sistema nervoso. Até os bebês começaram a nascer com deficiências físicas e mentais, pois o mercúrio pode ultrapassar a placenta e atingir o feto. Somente em 1968 é que descobriram a causa dessa tragédia. A empresa poluidora teve de pagar pesadas multas para os prejudicados. Foi proibida a pesca, a empresa também teve que fazer uma compensação financeira aos pescadores que não podiam mais pescar, e foi necessário realizar uma dragagem, que é uma técnica de engenharia utilizada para a remoção de materiais, solo, sedimentos e rochas do fundo de corpos de água, através de equipamentos denominados dragas. Muito bem, um caso seríssimo aí de poluição da água. Interessante a gente destacar também nesse vídeo, né, gente? É que teve penalidades para a empresa que utilizava mercúrio, que estava causando muitos males, tanto ao ambiente quanto aos seres humanos. E aí a gente vê o quê? Que a empresa foi obrigada a dar compensações para os pescadores, para o ambiente. Então, é importante que a gente também tenha essa visão ambiental, né? De que nós precisamos ter representantes que olhem para o ambiente,
Que eles vejam que o ambiente é importante, porque isso vai nos atingir, beleza? Muito bem, vamos continuar aí. Vamos falar agora de poluentes orgânicos persistentes. Gente, o próprio nome está dizendo que são poluentes que eles não se degradam facilmente, ou seja, eles são persistentes, tá? Não se degradam facilmente na natureza e surgem da produção de pesticidas e plástico. Um exemplo é o DDT. O DDT ele foi muito utilizado, ele é um tipo de pesticida que ele foi muito utilizado. Mas a partir de 2009 ele já não é mais nem comercializado no Brasil. Vamos lá. Vamos lá, agora vamos falar das atividades domésticas, atividades que vão poluir a água. Tem destaque pelo uso de detergentes, os quais potencializam o crescimento do fitoplâncton e algas que morrem. Quando morrem, esgotam a oferta de oxigênio. Então, gente, além do detergente, eu vou destacar aqui também o óleo, né? O óleo. O óleo, ele é altamente poluidor. Então, o que a gente faz normalmente? A gente vai lá, frita nossa banana, né? Banana, mais banana que a gente frita, né? Eu, pelo menos, frito muita banana. Não é à toa, né, gente? Olha, engordando já. Aí, o que a gente faz, então, com aquele óleo que sobra, né? Da fritura lá da banana, do peixe. Aí, a gente vai lá e joga lá na pia. Gente, não faça isso. Ah, professora, eu vou fazer o que então? Pegue o óleo, coloque dentro de uma garrafa PET, vá acumulando lá. Nós temos alguns locais que recebem esse tipo de material e dão um descarte correto. É mais difícil fazer o que é correto? É mais difícil fazer o que é correto, gente, não vou mentir. Mas é melhor para o nosso ambiente, não é? É melhor para a gente não contribuir aí com tanta poluição que a água já tem. Vamos lá, vamos ver outros tipos de poluição doméstica. Outros tipos, gente, são os aterros sanitários, os lixões, ok? Eles vão o quê? Todo esse lixo aí, eles vão liberar um líquido, que é o chorume. Tem quando a gente esquece de jogar o lixo? Espero que... normalmente, muitas áreas aqui da nossa cidade, passa o carro de lixo. Aí, às vezes, a gente não esquece de jogar o lixo, não sai aquela aguinha, aquele líquido fétido. É o chorume. Então, imagina um montão, toneladas de lixo saindo o chorume. Então, aquele chorume, ele também vai ser espalhado pelo ambiente ali por causa da chuva e vai também penetrar no lençol freático. Então, outra coisa que a gente precisa, olha aí, gente. Ah, eu não tenho controle sobre o meu lixo. Eu coloco o lixo lá na frente e pronto, não posso fazer mais nada. Ok, mas você... Ah, professora, eu estou no 6º ano. Mas você pode conversar com seus pais e responsáveis sobre representantes, né, gente, que se preocupam com o ambiente. Às vezes a gente está se preocupando com a vida dos outros, se preocupando com isso, com aquilo, e não se preocupa com representantes que realmente tem que cuidar da sociedade. Vamos continuar, gente. Falando aí de poluição da água. Poluição da água causa alterações físicas na água, que podem ser notadas pelo cheiro, na cor, tá? E pior, no sabor da água. Mas o que provoca essas alterações nos aspectos físicos da água? Gente, por que a água muda, né? Por que ela muda de cor, de sabor? Bem, por causa da matéria orgânica que está sendo decomposta ali na água. Então, quando a gente joga esgoto, óleo, produtos de limpeza, detergentes, todos eles vão se decompor e vão modificar a água, beleza? Falamos aí de por que as atividades industriais poluem a água e por que as atividades domésticas. Vamos fechar com as atividades agrícolas. Olha aí, gente, nas atividades agrícolas nós temos então aí, como eu já falei para você, os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são utilizados grandemente nas plantações. Professora, o que são agrotóxicos? Gente, olha aqui nos meus olhos verdes. Então, eu tenho grandes plantações. Aquela plantação, ela só tem um tipo de planta, beleza? E aí, dá muitas pestes, tá? Ou então, outras ervas daninhas. Então, se utilizam agrotóxicos ou pesticidas exatamente para manter a planta, não é? E para manter a plantação e aí matar aqueles que são indesejáveis, beleza? Muito bem, vamos lá, vamos voltar aqui. E um fator agravante desses compostos é que eu tenho agrotóxicos que eles são bioacumulativos. Eles se acumulam ao longo da cadeia, eles não vão se degradar.
ok? E aí aquilo que eu já falei para vocês, com as enxurradas, com água, com chuva, vai o quê? Vai espalhando tudo isso, tá bom? Vai espalhando os agrotóxicos fertilizantes. E aí eles vão para lagos, represas, rios e igarapés e pode causar eutrofização. Acho que é melhor a gente ver aqui a eutrofização. Gente, o que é eutrofização? Eu tenho algas. Essas algas, elas ficam ali no ambiente, mas essas algas, elas podem se multiplicar grandemente e consumir muito oxigênio. Se elas consomem muito oxigênio, os outros demais seres vivos não vão obter oxigênio e morrem. Beleza? Muito bem. E aí, gente, a gente tem muitas consequências da poluição da água, né? A gente vai ter muitas doenças, hepatite, disenteria, amebíase, enfim. Mas eu acredito que um dos principais consequências da poluição da água é a falta, é a diminuição ao acesso de água potável. Imagina, quando falta água, o que a gente faz? Não é? Muito bem, um assunto aí para a gente pensar. Você está no 6º ano, mas você pode pensar com certeza e contribuir bastante. Gente, vamos para a nossa DL? Na nossa DL, a gente tem duas questões. Uma, quais são as 3 principais fontes de poluição da água? E a outra, você vai ler as alternativas e vai marcar a única que não se refere, tá? Que não se refere a medidas, a consequência, uma medida que não se refere a uma medida que pode reduzir as mortes por causa de ingestão de água contaminada. Até daqui a pouquinho.
Muito bem, queridos, vamos voltar aí para a gente corrigir, não é? Nossa questão. Olha aqui, ó. Quais são as 3 principais fontes de poluição da água? Então a gente falou, não é, sobre esses três tipos de poluição ao longo da nossa aula. E aí a gente viu que nós temos 3 principais, todos causados pelas ações humanas. Então nós temos 3 tipos de atividades, né? 3 tipos de atividades que vão causar grandes poluições na água. São atividades agrícolas, as atividades industriais e as atividades domésticas, ok? Muito bem, gente. Dentro das atividades agrícolas, não é? Dentro das atividades, trocar um pouquinho aqui, das atividades agrícolas, quem é que mais polui, gente? Eu tenho aí, não é? Os agrotóxicos. Os agrotóxicos são os responsáveis por grande parte da poluição da água, não é? Nós temos grandes terras, não é? No Brasil, o Brasil é um grande produtor de diversos tipos de alimento, como soja, laranja, café. Então, aí para manter essas monoculturas, que são culturas só de uma planta, utiliza-se muitos agrotóxicos. Tem até uma ideia de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Não é bem assim, se a gente for levar em consideração a quantidade diária de plantio e o quanto o Brasil utiliza, o Brasil não está entre os primeiros colocados. Assim, o Brasil consome muito agrotóxico porque o Brasil é um grande produtor, é um país de grande produção. Aí, como eu falei para você, professora, mas eu não vejo, porque aqui no nosso estado, no Amazonas, nós não temos grandes áreas de plantação porque a nossa floresta não foi feita para isso, não é? O Brasil tem vários locais diferentes, então para cada região existe um tipo de como é que a terra suporta. No nosso caso, a nossa terra não é para grandes plantações, ok? Nosso trabalho vai ser outro. Nas atividades industriais, os principais causadores, gente, nós temos aí substâncias químicas, né? Substâncias químicas, não é? São substâncias, por exemplo, que não são degradadas, que causam grandes males, como o cádmio, substâncias químicas, ok? E o mercúrio. Nas atividades domésticas, nós temos 2 grandes problemas: o lixo e o esgoto. O esgoto, né, gente, o lixo são 2 grandes problemões aí que as grandes cidades, como é a nossa cidade tem mais de 2,5 milhões de habitantes, e a gente tem grande problema com o lixo e com o esgoto. Professora, eu não vejo, mas, gente, é o destino. Qual o destino que a gente dá para o lixo, não é? Se a gente vai fazer só um lixão, aí a gente vai ter o problema do chorume. E o esgoto, ele é tratado, boa parte, ele vai para os igarapés, vai para o rio, a gente tá, então, aí poluindo, então é um problema seríssimo, lixo e esgoto. Vamos para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão a gente tem: a contaminação da água é responsável pela morte de várias pessoas anualmente, principalmente crianças menores de 5 anos de idade. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se refere a uma medida que pode reduzir as mortes por causa de ingestão de água contaminada. Ou seja, a pergunta é: qual a única alternativa em que não é para fazer, né, gente? Vamos lá, filtrar a água sempre antes de beber. Sim, temos que filtrar sempre a água, sempre, gente. Não dá para pegar direto às vezes. É água de poço, mas tem que ser filtrada. Garantir rede de esgoto para todas as famílias. Garantir rede de esgoto, não é? A gente vê vários locais, infelizmente aqui na nossa cidade, no nosso estado, que não tem rede de esgoto, não tem. E quando a gente vai ver algumas propostas em épocas de eleições, ninguém fala sobre isso, vai falar sobre outras coisas que às vezes nem são importantes.
Não lançar esgoto em ambientes aquáticos, com certeza, que é a mesma da letra B, né? Letra B e letra C são semelhantes aí, ó. Garantir rede de esgoto e não lançar rede de esgoto em ambientes aquáticos. Então a gente sobra com a letra D. Sempre que possível, aproveitar a água da chuva para fins potáveis, ou seja, para fim de gente se alimentar, por exemplo, beber, não é? Usar nos alimentos. Não pode, não é? Então, às vezes a própria água da chuva já vem com alguns compostos que não são bons para a nossa saúde, e porque as nuvens, né, se misturam com o ar, e aí vão ter então alguns compostos que já não são bons. Então, na verdade, sempre que possível a gente tem que se alimentar, utilizar os nossos alimentos, fazer o café, não é? É com água potável, gente, com água filtrada, por favor, não é? Inclusive, hoje não se utiliza mais, muito difícil. Hoje todo mundo utiliza garrafões, né? Aqueles garrafões de água. É importante também que eles sejam bem preservados, eles são porosos, tá? Ou seja, tem várias passagens ali, então é bom que ele sempre esteja limpo, né? Tem aqueles garrafões que ficam pretos, a água toda tá suja também, porque a sujeira entra, tá bom? Falamos sobre poluição da água, sobre as 3 principais atividades que vão ali estar contribuindo para essa situação ruim que é a poluição da água, que são as atividades agrícolas, industriais e domésticas. Espero que você tenha aprendido bastante, reflete aí um pouco, converse com os seus responsáveis sobre esses assuntos que eles são bem interessantes. E até o meu próximo, meu povo! Tchau, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.